Evangelho de João, capítulo 4, pastor Tiago, quando o senhor falou João, eu falei, vai ler o versículo que eu preparei, porque o Senhor é desses, né, gente? O Senhor parece que Ele vai tecendo uma costura, sabe? E minuciosamente, sem a gente combinar, né, Nenê? Sem a gente falar nada, Ele vai iniciando com a palavra, Ele vai trazendo os louvores, Ele solta algumas mensagens para preparar o ambiente, para dizer, você pode ter preparado, mas quem cuida sou eu. Você pode ter se preparado, você pode ter feito o que foi preciso, mas não se esqueça que eu estou no centro e no comando das coisas. Aleluia! João capítulo 4, versículo 22 e 23 e 24. Amém? A mulher samaritana. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Você pode se sentar. Eu estava alguns dias já meditando nessa palavra e é incrível como o ser humano carrega a essência de Deus. Vocês já perceberam isso? Porque o homem sem Deus, ele procura algo para adorar. A vida dele é guiada para buscar algo para alcançar, para ser seu. Faz dele como que um objetivo da vida. Tem homens que não creem em Deus, que não são do Senhor, mas eles buscam incansavelmente tesouros dessa terra. São apegados ao dinheiro, são apegados a mulheres, são apegados a vitórias, a conquistas, a cargos, a bens materiais. A gente está cansado de ver, né? Às vezes aparece ou surgem reportagens de pessoas que têm 20 carros dentro de uma garagem. Olha que impressionante, não dá para usar um por mês quase. Ou pessoas que vão acumulando tesouros, mulheres, homens, que têm mais joias do que braços, pescoços, orelhas para usar. As pessoas são movidas por adoração. Aqueles que não adoram a Deus buscam o tesouro que o seu coração guarda. E a gente, ao se aproximar dessas pessoas que não temem a Deus, que não têm Deus, com poucas palavras, ou com muitos anos de convivência, uma hora a gente vai descobrir qual é o tesouro que ela guarda. Quem é o Deus que ela adora? Para quem ela serve? Porque a gente entrega o que a gente tem. A nossa língua fala do que o nosso coração está cheio. E nessa passagem eu acho engraçado que Deus traz Jesus para revelar o plano perfeito que Ele tinha. Porque os homens que conhecem a Deus buscam adorá-lo. E desde os primórdios da criação do homem, Deus busca esse relacionamento do homem com Deus. Ele ensinou para cada um de nós, no Antigo Testamento, como era a forma de adoração. E Ele também demonstrou que não podia ser de qualquer jeito. Existem vários homens e mulheres de Deus que ofertavam de maneira errônea a Deus, de maneira errada. E Deus dizia que não aceitava. E o pior, você pode levantar a tua mão e dizer, graças a Deus que eu estou vivendo agora, né? Amém? Porque no Antigo Testamento, a conta era paga na hora, o débito era automático. A pessoa que não adorava a Deus da maneira correta,
ela era fulminada. Ela sofria as consequências da justiça no exato momento da oferta em que ele entregava a Deus. O adorador não podia entregar uma oferta estragada, machucada, ou que o seu coração não estava ligado ao Deus que ele adorava. A prova é Caim e Abel. Um dos irmãos ofertou o que ele tinha de melhor, mas para Deus o coração dele não estava ali. E ele foi condenado. A adoração sempre foi algo que o homem entregava a Deus, mas daí Jesus vem e nos mostra que Deus está chamando o homem para um novo tempo de adoração. Sabe? Essa passagem é o cerne do Evangelho. Essa passagem nos mostra que a salvação por meio de Cristo vem para esclarecer. Na verdade, Deus não queria mudar uma regra de adoração. Ele queria deixar bem claro que os homens denegriram a forma de adorar a Deus. E por muito tempo, a adoração foi contida em um espaço dentro do Santíssimo. E foi contida também na sua forma, através da entrega de sacrifícios vivos, de seres viventes, de animais, que deveriam estar puros, sem doença, sem machucado. Ao longo do tempo também surgiu os louvores, que foram colocados também na forma de adorar a Deus. Mas Jesus nos mostra nessa passagem que Ele veio para esclarecer tudo. Por isso Ele é chamado de luz do mundo, porque nós fizemos com que a palavra do Senhor fosse corrompida. Nós fizemos com que a palavra do Senhor fosse distorcida. E o que Deus procura não é uma adoração perfeita, não é um lugar perfeito para ser adorado, porque Deus não procura adoração. O que Deus tem lá no céu? Do que os anjos chamam a Deus de dia e de noite? Aliás, lá nem tem noite, né? De dia e de dia. Na eternidade, o tempo inteiro, os anjos cantam: Santo, 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 Santo. Porque o Senhor é isso. Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. E para Ele, a adoração que nós entregamos não é necessária. Ele não precisa que nós tenhamos entregas de adoração. Quando Cristo vem e encontra a mulher samaritana no poço, eu amo essa passagem. Eu dizia ainda para o meu marido ontem, falei, eu acho que eu já preguei isso, irmãos. Eu tenho 4 esboços sobre essa passagem. Porque volta e meia nós precisamos lembrar do que é importante, pastor Tiago, do que é necessário, do que é real, do que o Senhor deseja de nós. Quando Cristo encontra a mulher samaritana no poço de Samaria, Ele encontra uma mulher que conhecia a palavra, que sabia que existia uma briga, que existia uma rixa do lugar aonde se deveria adorar. Sabe? Só que Jesus diz para ela, aliás, o que nós acabamos de ler: é chegado o tempo, e a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo: olha, moça, não importa o lugar onde você adora, não importa que você veio aqui no final da tarde e as outras meninas vieram para cá logo cedo, não importa que a adoração vai ser lá em Jerusalém, que eles chamam de lugar santo, não importa que Samaria tem uma rixa com Jerusalém, isso não importa mais. Não é o local, não é o que nós entregamos a Deus, mas o que importa é como nós estamos ao oferecer algo a Deus. Jesus vem e liberta a nossa adoração das tradições históricas que o homem corrompeu. Quando Ele brada na cruz, está consumado, Ele não nos liberta só dos nossos pecados, da justiça que cairia sobre nós. Se fosse assim, o véu do templo não precisaria ter se rasgado.
Quando Jesus brada, está consumado, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, representa que naquele momento, a velha aliança, onde Deus dizia que deveria se adorar dentro do templo, através da entrega de sacrifícios, no Santo dos Santos, no Santíssimo, não era mais necessária. O Senhor estava livre daquele espaço, o Senhor estava livre daquela antiga aliança, e era consumada a nova e eterna aliança, aonde os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em qualquer lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você já imaginou você ter que ir para Jerusalém? Tem gente que vai conhecer a Terra Santa, tem gente que vai porque sabe do patrimônio histórico cristão que é aquilo lá, mas ninguém chega lá e acha que lá é um lugar melhor para se adorar, porque Jesus deixou bem claro que não importa o lugar que nós o adoremos, o que Deus está buscando não é território santo, é pessoa santa. Nós somos a habitação do Santo, nós somos a presença de Deus, Ele está em nós, sou eu, somos nós, é você. Agora Ele habita dentro de nós. Você já sentiu a presença dEle hoje? Você já percebeu que quando a gente clama, quando a gente adora a Deus, a presença dEle se manifesta ao nosso redor? E parece que a gente não estava preparado, mas na verdade nós estamos preparados desde ontem, desde anteontem, quando a gente decidiu estar aqui. Porque o verdadeiro adorador, quando sabe que vai entregar algo além para o seu Senhor, para aquele que ama, ele começa a se preparar antes de chegar no lugar. Sabe, ele começa a agitar dentro do seu coração o tesouro que ele carrega, que é a presença de Deus. Quantos se alegram em vir à casa do Senhor? Mas quantos se alegram em sentir a presença de Deus fora daqui? Jesus veio para dizer: ei, mulher, homem, não é em Jerusalém ou Samaria o local de adoração. Vós sois templo do Senhor. Nós somos a habitação dEle. Ele não busca mais a adoração de sacrifício. Ele busca sacrifício de louvor. Vocês sabem o que é isso? Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim: que por meio de Jesus ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Ele é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam que precisamos fazer o bem de compartilhar o que temos com os outros, pois Deus se agrada também de tais sacrifícios. Chega um momento na vida do cristão que a gente precisa entender que estar cultuando a Deus ou entregando louvores, sacrifícios de adoração, é muito mais do que falar lindas palavras a Deus. Porque se de uma forma ficou mais fácil adorar a Deus, porque não tem mais lugar para adorar, também ficou mais difícil se passar por um falso adorador. Eu me lembro que chega um certo momento que Jesus chama os fariseus de sepulcro caiados, que por fora eles estavam branquinhos, mas por dentro não carregavam a vida da palavra, a presença. E às vezes nós chegamos no culto para cumprir o mesmo ritual que no Velho Testamento era cumprido. E como os antigos fariseus, a gente começa a avaliar o louvor, a avaliar as palavras que foram entoadas nas canções. Isso não é de Deus. Já caí numas dessas, né, neném? A gente às vezes começa a pôr a culpa da gente não sentir a presença de Deus em quem está tentando fazer de tudo para que nós sintamos a presença dEle. E aí Jesus nos lembra que a gente não depende de ninguém para sentir a presença dEle, que a gente não depende de nada
para adorar e para estar conectados a Ele. Nós precisamos apenas estar sempre em comunhão com Ele, porque se eu sou o templo do Senhor, eu preciso entender que esse templo precisa ser mantido continuamente. É por isso que quanto mais dogmas, doutrinas, pompa, arrumação, horário, coisas circunstanciais e supérfluas no momento de adoração, menos a gente consegue atrair a presença dEle. Se a gente abrir os olhos para começar a julgar as coisas que não nos fazem sentir a presença dEle, mais a gente se afasta dEle. Porque a maior essência que Deus deixa nessa mensagem entoada por Jesus para essa mulher samaritana, que não é uma aparência de santidade que vai nos fazer sermos adoradores ou adorar a Deus. Não existe uma pessoa também não parecer santo. A Bíblia diz que o bom tesouro, o homem bom traz do seu coração o bom tesouro, e o homem mau também dá o mal, tirando do seu coração esse mau tesouro. É impossível nós estarmos conectados com Deus se a gente não parece com Ele. É impossível nós estarmos conectados com Deus, nós sermos verdadeiros adoradores, se a gente não trazer o Espírito, a essência de Deus e a verdade. Como é que a gente tira a verdade das pessoas? Como é que a gente consegue comprovar o que é dito? Correndo através de fatos, buscando provas reais, principalmente físicas. Quando Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele diz que sim, a aparência faz parte também, mas ela não é mais importante do que a essência. Existe uma conexão que nós precisamos buscar para termos a verdadeira adoração com Deus. Existe uma conexão que a igreja tem deixado de buscar e nós precisamos resgatar, que é a essência. Ei, nós precisamos conhecer a palavra. Ei, nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos nos preparar para não sermos enganados. Mas eu preciso te dizer que o Espírito de Deus é vivo e real. Se nós não tivermos experiências com Ele, prova real que esse Deus é vivo e eterno, nós não estaremos verdadeiramente conectados a Ele. Por isso Ele fala para a mulher samaritana: os judeus me adoram, eles sabem, eles me conhecem, vocês adoram o que não conhecem, porque os judeus viveram experiências com Deus em todas as suas gerações. Qual é a experiência que nós estamos vivendo com Deus? Qual foi a tua experiência de fé que comprovou para a sua história de vida que o Deus do impossível é real e presente na sua vida? Existem religiões que adoram a Deus, o nosso Deus, esse Deus da Bíblia, mas o coloca em uma caixa e chama de Santíssimo também. E ali diz que está a presença do Senhor. E ali, como de uma maneira fechada, longe das mãos daqueles que o adoram, distante daqueles que o servem, faz com que esse Deus que parece ser distante, parece ser inalcançável. Quando Jesus vem e diz: eu sou real, eu sou presente, é importante que você me adore em espírito e em verdade. Nós precisamos nos conectar a Deus de uma maneira física, verdadeira, através da nossa mentalidade, do nosso juízo, dos valores que nós colocamos dentro do nosso tesouro, que nós selecionamos, sabe? A gente precisa selecionar o que a gente precisa dar valor. Se a gente for levado pelos desejos, pelas paixões do mundo, a gente começa a fazer uma mistura e as coisas vão tomando lugar que elas não são. E o que precisa estar em primeiro lugar vai ficando para o segundo, para o terceiro, para o quarto.
nós precisamos entender que a principal e primordial ação desse novo tipo de adoração, que na verdade foi só esclarecido por Jesus, é conhecer a Deus e permitir que o nosso coração se apaixone por Ele. Você já se sentiu apaixonado por Jesus alguma vez? Você já se sentiu tão conectado a Ele de uma forma que esse amor transborda para todas as áreas da sua vida? Eu falo que os melhores vendedores do mercado de trabalho são aqueles que vivem com o que vendem, que provam e que gostam do que vendem, que sabe a qualidade do produto que ele oferece, que ama o que faz, sabe? A gente consegue ver, a Ali tem um pet shop, né, Ali? Gente, dá para ver no olho dela que ela ama o que ela faz, que ela ama os animais. A Larissa começou com isso agora também, desde antes dela iniciar, a gente já sabia que ela amava o que ela fazia. O Nenê toca muitas décadas já, né, Nenê? Dá para ver que ele ama o que ele faz, já está careca de saber. A gente sente que a pessoa gosta do que faz. Eu trabalho com criança, eu amo, sempre gostei. Às vezes o meu pai vai lá me visitar, ele fala: impressionante como é que você sabe o nome de todas as crianças. Não tem como não saber, cada uma é de um jeito, cada uma carrega a sua essência. Só que quando a gente se apaixona por Jesus, existe uma conexão, sabe, pastora Sol? Existe algo que faz o nosso olho brilhar, que a nossa voz embarga por lembrar do sacrifício que Ele fez por nós. Essa conexão, esse verdadeiro amor, esse amor puro e fiel, nos liga de uma maneira sobrenatural a Ele e faz com que o nosso coração tenha uma incansável busca, um incansável desejo, uma incansável conexão de saber que Ele está conosco e que tudo o que Ele fez jamais foi em vão, jamais será esquecido, e que a nossa vida inteira vai mudar, porque nós amamos verdadeiramente a Ele. Quando nós conhecemos a Deus e o Filho de Deus, a gente descobre por que nós somos criados. Sabe, tudo aquilo que nós adorávamos e nos trazia dor, peso, sofrimento, porque as coisas desse mundo sempre vão nos frustrar, não vão? Mas Deus jamais nos frustra. A gente começa a entender que a conexão que nós buscávamos nos bens materiais ou em pessoas humanas estava sendo errada e corrompida por nós mesmos. A gente descobre que todas as feridas que nós sofremos ao longo da nossa vida antes de conhecer a Cristo foram erros de nos lançarmos erroneamente através do amor ao bem material ou às pessoas. Mas Cristo também tem o bálsamo para curar essas feridas. E é por isso que a mulher samaritana podia não ter conexão com Deus, porque ela não conhecia a Cristo. Ela não estava mais conectada com o Senhor, o Rei dos Reis, o Pai eterno. Uma mulher que já teve vários maridos, que estava envergonhada perante a sociedade, estava suja, cheia de pecado, mas a fé dela jamais foi deixada para trás. É por isso que quando ela chega no poço, mas antes dela chegar foi Jesus quem preparou, tá? Quem já leu essa passagem? Levanta a mão. Aleluia. Para aqueles que não levantaram, eu quero voltar um pouquinho para te dizer que no início do versículo, Jesus insiste em passar por Samaria, uma região onde os judeus não pisavam, porque julgavam ser uma cidade de pecadores. Não existia conversa com os samaritanos e judeus. E é por isso que Jesus vai até Samaria,
Porque essa mulher samaritana carregava um conhecimento, carregava uma busca, carregava uma adoração errada, mas verdadeira. E é por isso que o Senhor te trouxe hoje aqui nessa manhã, para dizer para você que se o fardo está pesado, se as coisas estão difíceis, se você tem pensado que o seu amor esfriou, que você está distante do Senhor, Ele diz: eu quero me conectar novamente a você. E não é por sacrifício, não é por dificuldade, não é para você acordar de manhã como pagando um preço alto para fazer um sacrifício de adoração a mim, que eu vou me conectar a você. Basta você se lembrar, basta você olhar para Jesus, basta você reconhecer que a sua fé é independente do lugar ou da situação em que nós estamos vivendo. Quando Jesus fala para a mulher que é chegado o tempo, Ele está dizendo: não importa aonde e nem quando. Se você quer me adorar, me adore de verdade. Se você quer me conhecer, abra o seu coração para mim. Se você quer se conectar a mim, venha até mim. E Ele mesmo diz: rios de águas vivas fluirão. Água que você bebe todos os dias pode matar a tua sede momentânea, mas a água que vem dele mata eternamente a nossa sede, porque Ele é suficiente para a nossa adoração. É só para Ele, só por Ele que nós continuaremos adorando. E essa conexão, essa vida de um adorador e não mais de buscar adoração espontâneas, momentâneas, quando a gente está bem, quando está tudo certo, ela passa a não ser temporal. De vez em quando eu vou na igreja porque eu quero agradecer. De vez em quando eu vou na igreja porque é Páscoa, porque é Natal, porque é meu aniversário, eu quero glorificar a Deus. Deus não busca a nossa adoração, Ele busca adoradores. E quando um adorador encontra o outro, a atmosfera fica assim, sabe? Olha para o lado, vê o teu irmão, ele está aqui pelo mesmo motivo que o seu. Pessoas de várias denominações, e eu não estou falando de igreja, estou falando de família. Gente que sofreu muito, gente que acabou de se converter, gente que nasceu em berço evangélico, gente que tem posse, gente que não tem nada. Para Deus não importa. O que Ele vem em busca hoje, nessa manhã aqui, é o teu coração. O que Ele vai buscar lá na tua casa, quando você ora e dobra o seu joelho, é o teu coração. O que Ele vai buscar lá no teu trabalho, aonde você for, que você pede para Ele te acompanhar, para você ser abençoado, é o teu coração que precisa estar conectado a Ele, de uma maneira verdadeira, em espírito e em verdade. É assim que os verdadeiros adoradores conseguem adorar ao Senhor. Eu vejo que não existe adoração sem entrega. E aquela mulher samaritana, Nenê, quando chega no poço, Jesus já pede a ela algo: me dá água. Às vezes a gente acha que para adorar a Deus, para fazer a vontade do Senhor, a gente precisa ter vários bens materiais, espirituais. Senhor, eu vou te servir quando eu tiver um salário. Eu vou ser mais dedicada quando eu casar. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Senhor, eu vou oferecer. Eu lembrei de uma coisa. Eu queria passar num concurso, irmãos. E eu falei para Deus que eu ia dar o primeiro salário todinho para Deus no meu primeiro concurso. E eu me lembro que quando eu passei no primeiro concurso, aquilo me doeu, queridos. Que era uma boladinha boa, sabe? Eu acho que Deus nem recebeu, porque o meu coração ficou apertado de lançar aquele dinheiro, sabe? Para Deus, a gente faz
e oferece coisas que na verdade para ele é um papel. De que vale isso? De que vale a gente esperar ter para entregar? De que vale a gente esperar se sustentar para devolver? Me diz você se esse Deus que eu estou declamando hoje para você se importa com a quantidade. Se em um dia a mulher que entregou apenas algumas moedas foi declarada como a pessoa que entregou o melhor valor. Me diz você se existiu uma adoração de pessoas encarceradas, que foram espancadas, humilhadas injustiçadamente, e dentro da prisão, onde tinham homens assassinos, violentos, e ouviram a adoração desses dois homens. Me diz você se Deus se importa com o lugar ou com o valor da oferta que nós entregamos. Me diz você se esse Deus quer o teu coração só quando você estiver nadando na bênção. Esse Deus busca adoradores. Esse Deus busca conexão. Esse Deus busca a experiência. E é por isso que Ele me trouxe hoje aqui nessa manhã para te dizer: você pode estar caminhando por um caminho de conhecimento da palavra nesse momento da sua vida. E algumas coisas podem não ter te agradado, talvez que eu tenha dito, ou que o pastor Tiago tenha cantado, ou pela doutrina da igreja. E você tem percebido que o seu nível de conhecimento merece uma atenção maior e que não está compatível à igreja que você tem buscado. Mas eu quero te dizer que para Deus, Ele quer ir além. Ele quer uma conexão, irmão. Ele quer entrar no seu coração e ter liberdade para moldar. Ele quer fazer de nós não avaliadores da fé cristã, mas adoradores que levam a presença de Deus aonde vai. Fica de pé comigo nessa manhã. Pastor Tiago, vem para cá. Se existe algo que nós precisamos cultivar como que um jardim, como um jardim. Eu não sei cuidar de planta, irmãos. Já falei isso várias vezes. Mas se existe algo que Deus tem nos cobrado e me cobrado, é que nós precisamos cultivar a nossa adoração com Ele. Guardar a nossa fé. Sabe, buscar cada dia mais entregar a Ele o nosso melhor, se esforçar para conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo na palavra e nas experiências com Deus. Se existe algo que nós podemos buscar acima do nosso bem material, é a presença dEle, porque quanto mais nós entregamos a nossa vida a Ele, e o nosso tempo, e o nosso desejo, Ele nos molda. Ele nos molda na medida dEle. O Salmo 115 diz: torne-se semelhante a Ele, aqueles que o adoram. Mas Ele não está falando do nosso Deus. Ele está dizendo de pessoas que adoram outros deuses. Mas eu faço essa pergunta hoje para mim e para você: quem nós parecemos? A quem nós estamos sendo semelhantes? Talvez a gente admire alguma pessoa, talvez a gente admire tanto que a gente começa a falar como ela, se vestir como ela, a andar como ela, a ler o livro que ela postou que leu, comprar a Bíblia igual a dela, sabe, fazer as caras e bocas que ela faz ou ele faz.
Isso até um certo ponto não está nada de errado, mas eu preciso parecer a Deus. Hoje o Senhor nos chama para cultivar essa adoração, essa essência de Deus que nós carregamos, de sermos adoradores, de buscarmos algo para se parecer, para se conectar. Não busque somente na palavra, creia que esse Deus é real, creia que Ele está hoje aqui te chamando para viver experiências com Ele, para estar conectada profundamente a Ele, para se conectar a esse Deus que quer te transformar, que quer te mudar e te restaurar. Se você está quebrado, Ele te conserta. Se você está estragado, Ele te refaz. Se você está machucado, Ele te cura. Se você está sedento, Ele te sacia. Se você está cansado, Ele tem refrigério. Ele tem todas as coisas. Nós só precisamos crer nele. Feche os seus olhos, nós vamos adorar a Deus. E olha o que o Senhor te responde. Sabe, se nós achamos que nós temos que entregar muito para adorar a Deus, é porque você não sabe os planos do Senhor para a sua vida. Quando aquela mulher abre os olhos espirituais e conhece a Cristo, vivendo uma experiência com Ele, imediatamente os olhos dela se abriram, e tudo aquilo que prendia ela em sua limitação, a dor, a vergonha, a injustiça, os desamores, foram deixados naquele cântaro que ela carregava. Abandona esse cântaro que te faz achar que você não pode adorar verdadeiramente a Deus, porque você não é santo, porque você não é justo, porque você não tem o que você gostaria de entregar.
O Senhor diz que o que é mais precioso você já tem: um coração puro, um coração verdadeiro. Porque basta uma palavra dEle, basta um encontro verdadeiro com esse Senhor, para que a sua vida seja transformada. E Ele fará de nós manancial. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Senhor me conheceu e me ofereceu de uma água que jorra sem fim. Beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. quero beber Do teu rio, Senhor, sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Declare que você quer. Nós queremos, Senhor, dia após dia. sacia minha Sacia, Senhor, a nossa sede de meu ti. interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Receba dessa água na sua vida. Seja a fonte a jorrar por onde você andar. Se conecte a esse Pai que te quer como adorador. Aplauda o nome do Senhor Jesus.